Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso segundo vídeo falando sobre mitologia grega, nós vamos observar então que o surgimento dos primeiros deuses, eles foram criados então pelo caos, que era o grande vazio que existia. A seguir, nós vamos ver que ele começou então a criar os primeiros deuses. O primeiro deus criado foi então Gaia, que é o planeta Terra, representa a Terra. A Terra era chamada de Gaia. Em seguida, ela deu à luz, né? A gente vê então que ela vai criar outro deus, que é chamado de Urano. A gente vai observar que Urano ele representa o céu. A gente vê que eles acabam então se relacionando e acabam sendo dando origem à criação da humanidade. A gente vê que Gaia e Urano começaram então a se relacionarem e darem origem aos demais deuses que a gente vai estudar. A gente vê então que a origem da mitologia grega ela vai surgir então com Urano, que era o deus céu, e Gaia, que era a deusa terra, e assim começaram então a surgirem os deuses. A seguir, a gente vai observar que eles tiveram 12 filhos. 12 filhos, 6 filhos homens e 6 filhas mulheres. A gente vê que entre eles criaram, tiveram 12 filhos, que foram os 12 que foram os primeiros deuses da mitologia grega. Nós vamos ver que criaram o oceano, que é o mar, criaram os céus, que é a inteligência. Houve também a criação de Crio, o nascimento de Crios, que era o deus do frio, Hípero, que era o deus do sol. Houve também a criação de Jáper, que era o deus da fúria. Nós vamos ter Thea, que era a mulher de Hípero, Rea, que é a deusa do compromisso, Temis, a deusa da lei, Minósmo, que é a deusa da memória. Nós vamos ter Febe, a deusa da lua. Nós vamos ter Tete, a esposa do oceano, e o mais novo e mais terrível de todos. E vamos ter Cronos, que era, a gente vê que ele é o mais novo e vai ser o mais terrível. A gente vai observar então que com o surgimento dos 12 primeiros titãs, dos 12 primeiros deuses, como a gente pode ver aí, o mais terrível de todos era Cronos, que ele era o mais novo. Então ele também era o mais esperto. A gente vê que cada titã, cada então no surgimento dos primeiros deuses, cada titã é uma representação da natureza. A gente vê então que a criação desses 12 deuses é através da união dos dois deuses mais antigos, que eram Urano e Gaia, foi a partir deles que surgiram os 12 primeiros deuses. E a gente vê que eles representam mais ou menos como se fosse Adão e Eva, né, que deram origem então à humanidade. Então a gente vai observar, né? Então a gente começa então a observar que vai ser então assim, que vai ter o surgimento da mitologia grega. Urano e Gaia tiveram 12 filhos que representavam a natureza. O oceano, a inteligência, Crio representava o frio. Vamos ter Híperon, que representava o sol. Vamos ter Japto, que representava a fúria. Thea, que representava Híperon, a mulher de Híperon. Nós vamos ter Rea, que era a deusa do compromisso. Temos a lei. Mimose, que é Minemose, representava a memória. Nós vamos ter Febe, que representava a lua. Vamos ter Tétis, que era a esposa do oceano. E vamos ver que o mais terrível de todos era Cronos. E a gente vai observar então que com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? A gente começa então a perceber que Urano ele tinha muito medo dos seus filhos tomarem o seu poder. Então ele pegava os filhos e colocava novamente dentro da sua mãe, que era a representação da Terra. Ou seja, colocava dentro da Terra para que eles não tomassem o seu poder. Um dia, a sua esposa, que era a deusa Gaia, a deusa Terra, ela se uniu com o seu filho mais novo, que era Cronos, e eles então decidem cortar os testículos, não é? Cortar os testículos, então o órgão genital de Urano, para que ele não tivesse mais nenhum filho. E foi o que aconteceu. Cronos, ele que era o mais filho, o filho mais novo então de Gaia e Urano, ele vai cortar os testículos do seu pai e a gente vê que ele assume o poder como o Deus mais poderoso de todos. Quando ele então se tornou o Deus mais poderoso, mais do que o seu pai, a gente vê que ele vai se casar com a sua irmã, que era chamada de Rea. A gente vai observar então
que Cronos então e Rhea vão se casarem, e a gente vai observar então que ele, com medo de também perder o seu poder para os seus filhos, a gente vai observar então é, que ele então devorava os seus próprios filhos. Quando eu disse que Cronos e Rhea eram irmãos, sim, né, na mitologia a gente vê que isso acontecia. Hoje, claro que, né, devido à nossa religião, isso não é permitido. A gente vê que na mitologia isso acontecia muito. A gente vê que Cronos ele começou então a devorar todos os seus filhos. E a gente vai observar que quando Cronos ele começou então a ter filhos com a sua esposa Rhea, a gente vê que ele começou a ter muitos filhos. A gente vê que ele teve monstros, que eram hecatôncros, monstros de 50 cabeças e 100 braços. A gente vê que ele também teve os ciclopes, não é, que eram muito fortes, eram gigantes imortais, com o olho na testa. E vamos ver que ele teve, então, 6 filhos. Esses filhos que ele teve eram filhos normais, com características normais, que eram titãs, né? Pessoas que tinham deuses com características humanas. A gente vê que foi criada do nascimento deles. Nós vamos ter Deméter, que é a deusa das plantas, da agricultura. Vamos ter Hades, que é o deus do submundo. Vamos ter Poseidon, que é o deus do mar. Vamos ter Hera, que é a deusa do matrimônio. Vamos ter Hestia, que é a deusa do lar e da vida doméstica. E vamos ter Zeus, que é o deus dos deuses. A gente vai observar então que Zeus, ele então, quando a sua mãe Rhea, ela começou a perceber que ela não poderia criar nenhum dos seus filhos, Rhea, ela vai se unir com o seu filho mais novo, que era Zeus, da mesma forma que Cronos fez com seu pai. A gente vê então que Zeus, ele vai se unir com a sua mãe para que o seu pai, para que ele fosse enganado. No lugar dela dar Zeus para ele devorar, colocar dentro dele mesmo, a gente vê que ela deu um pedaço de pedra e ele engoliu. A gente vê que Zeus vai crescer e quando ele cresceu, ele vai tomar então o poder do seu pai, que era Cronos. E assim, Zeus retira o poder do seu pai, que era Cronos, o deus do tempo, e a gente vê que ele vai se tornar então o deus mais poderoso de todos. Ele vai se tornar o deus do Olimpo, o local onde os deuses eles viviam. A gente vê que Zeus ele vai se tornar o Deus de todos os deuses e de todos os homens, Senhor do Monte Olimpo. A gente vê que a tempestade ele representa a sua fúria. Nós vamos ver que a sua arma era um raio e a sua ave era a águia, um animal em que ele costumava se transformar. A gente vai observar que ele teve vários filhos, como deusas. Ele teve casos com deusas, com ninfas e também com humanas. E ele também teve vários filhos semideuses. A gente vai observar então que a esposa de Zeus era chamada de Hera, que ao mesmo tempo que era sua irmã, também era sua esposa. Um pouco estranho, né? Mas para aquela época a gente vê que não existia uma humanidade muito grande. Então isso naquela época foi necessário. Era a deusa do matrimônio, do parto da família, né? Era uma pessoa extremamente ciumenta. A gente vê que havia Poseidon, o deus dos mares. Nós vamos ver então, pessoal, também uma questão de observar que todos esses aqui, eles serão irmãos de Zeus. A deusa da agricultura Deméter, Deus Hades era irmão de Zeus, Poseidon irmão de Zeus, Hera era a esposa de Zeus e ao mesmo tempo irmã. E vamos ter Hestia, que era a irmã de Zeus também, e vamos ter eles. Todos eles eram filhos então de Rhea e o deus do tempo chamado de Cronos. A gente vai observar então Zeus, o deus de Olimpo, a sua esposa Hera, que era então a deusa do lar e a deusa do matrimônio, do casamento.